Um rabino que lidera um grupo de instituições em Israel disse que ele mereceu ver a mão de Hashem inúmeras vezes em sua vida, até o ponto de sentir que Hashem Roi, Hashem é meu guia. Ele disse, quando alguém se encontra em um ambiente desconhecido, com pessoas que ele não conhece, pessoas que não falam a sua língua, ele geralmente começa a sentir ansiedade. Ele não tem certeza de como proceder, ele se preocupa com a situação. Mas o Boter Bashem, aquele que confia em Hashem, por outro lado, ele passa por essa mesma situação com uma atitude e visão diferente. Ele entende que mesmo estando em um ambiente desconhecido, Hashem está o guiando a cada passo. Ele sabe como dependente ele é de Hashem, e por isso, mesmo que ele se encontre em uma situação diferente, em um ambiente desconhecido, ele entende que Hashem está sob controle. Ele sabe que o futuro será determinado pelo seu pai, por Hashem, e isso é suficiente para deixá-lo tranquilo. O rabino continuou dizendo que ele nem sempre sentia assim, mas através de um trabalho forte, agora ele se considera um Boter Bashem. Ele relatou uma situação que ajudou a chegar nesse nível. Esse rabino viajou por vários lugares, com a meta de arrecadar fundos para suas instituições. Em uma de suas viagens, ele foi arrecadar fundos na Inglaterra, e de lá ele queria ir para Toronto, no Canadá, se encontrar com o filântropo Joseph Tenenbaum. As passagens diretas da Inglaterra para Toronto eram muito caras, então ele pediu para um agente de viagem reservar um voo para Nova York e de lá ele iria pegar uma conexão para Toronto. E o agente de viagem sugeriu para o rabino não comprar o segundo voo até chegar em Nova York, sendo que talvez ele iria atrasar para chegar em Nova York, talvez ele iria perder o voo para Toronto. Então o agente disse para o rabino, o melhor seria você comprar a passagem quando você aterrissar em Nova York. Mas o rabino respondeu que ele estava com receio, talvez todos os voos estariam lotados e não sobraria mais lugares. Ele insistiu que o agente reservasse o segundo voo, já agora. Mas o agente insistiu com ele, não se preocupe, haverão vários voos de Nova York para Toronto ao longo do dia. Sempre há lugares sobrando, confie em mim, trust me. O rabino então concordou. Na semana seguinte, ele embarcou da Inglaterra como planejado e acabou aterrissando em Nova York até mais cedo do que ele esperava. Ele tentou então comprar a passagem de lá para Toronto, mas disseram para ele que todos os voos daquele dia estavam lotados. E aí ele entrou em contato com o agente de viagem. Como pode ser? Tem tantos voos aqui, como pode ser que estão todos lotados? E o agente disse para ele, você tem razão, mas hoje de noite haverá um evento especial em Toronto e por isso, realmente todos os voos estão cheios. O rabino não podia acreditar. Por que será que eu confiei no agente de viagens? Ele pensou consigo próprio. Eu não deveria deixar ele me convencer de que seria melhor comprar a passagem no aeroporto e sim insistido mais para comprar antes. Agora eu vou precisar passar a noite em Nova York. E quando ele estava no caminho para Brooklyn, rumo para a casa de um parente onde ele iria passar a noite, ele começou a pensar novamente no que havia acontecido. E ele disse para si mesmo, será que tudo isso não fui eu quem causei a mim próprio? Eu não tenho controle sobre nada. Hashem colocou aquelas palavras na boca do agente de viagem por alguma razão, e eu concordei também por alguma razão. E Hashem queria que eu passasse uma noite em Nova York por uma terceira razão. Eu estou nas mãos de Hashem, ele pensou. Quem sou eu para discutir? E naquele momento ele sentiu um alívio tão grande. Ele aceitou a situação do jeito que era e ele foi dormir em paz. E no dia seguinte, ele foi para o aeroporto esperando conseguir viajar no primeiro voo. E disseram para ele que o primeiro voo já estava cheio, mas talvez ele iria conseguir viajar no segundo voo. E poucos minutos antes de fecharem o portão, disseram para ele, vá rápido, a gente conseguiu um lugar para você nesse segundo voo, o número do seu assento é 17B. O rabino então entrou no avião, ele foi para o seu lugar e ele não conseguiu acreditar no que seus olhos estavam vendo. Ele estava sentado, nada mais e nada menos do que ao lado do próprio Joseph Tenenbaum, com quem ele estava planejando se encontrar. O rabino conseguiu falar com ele o voo inteiro, sem sentir que estava tomando seu tempo. E também o Sr. Tenenbaum estava à vontade durante toda a conversa, pois ele não tinha para onde ir. E assim eles tiveram uma ótima reunião e o rabino conseguiu arrecadar todos os fundos que precisava. O rabino aprendeu muito com essa história. As chances dele estar junto no mesmo voo de seu companheiro e sentar justo ao seu lado, as chances disso eram mínimas. Era tão óbvio que Hashem estava tomando conta e dirigindo tudo. E esses momentos de claridade servem para nos ajudar e reconhecer que em todos os momentos, também nos momentos mais difíceis de nossas vidas, são dirigidos por Hashem.